Bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia em Gênesis 21, nós leremos todo o capítulo, leremos parte a parte, por ser grande, e aí eu já deixo a dica então para as crianças vão desenhar uma família, um pai, uma mãe, com filho, a filha, os filhinhos, quantos forem, mas eles estão numa festa. Todas as crianças ali, os pais também, estão felizes. Por quê, crianças? Porque nós vamos ver, de alguma forma, como que Deus ama a família e Ele protege a família. Ele cuida de cada um de seus filhos por meio de Jesus Cristo. Isso nós vamos ver nessa manhã. Mas os juvenis, e eu estou prometendo citar nome aqui, né? Se eles não me ouvirem, hoje vai ser diferente para vocês. Eu preciso da ajuda de vocês, juvenis. Eu preciso que vocês deem um outro título para esse sermão. Ao final, vocês olhem, entendam o sermão e depois me conta que título você daria para esse sermão. Meus irmãos, nós temos histórias entrelaçadas na vida, não é verdade? Acho que você já teve algumas experiências em que percebe isso. Por exemplo, você faz uma compra na internet e aí o fornecedor não entrega o seu produto e você está pensando nisso, mas você está na fila de um supermercado, aí encontra uma pessoa e aquela conversinha de fila de supermercado, e o cara, por que você não compra em tal lugar? Aí você acaba comprando em outro lugar que você não pensava e fez uma ótima compra. E aí é que a gente começa a olhar e vai vendo que as coisas vão se entrelaçando na vida. E hoje nós vamos ver algumas histórias entrelaçadas. Não é como que Deus faz isso na vida do seu povo. E nós vamos ver isso em três partes. Nós vamos ver o nascimento de Isaac, a expulsão de Ismael e a aliança que Abraão fez com Abimeleque. Mas vamos orar antes mesmo de abrir a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui com a santa expectativa de ouvirmos a Tua voz nesta manhã, tão somente Tua. Ó Pai, iremos agora a Tua palavra e necessitamos do Teu Santo Espírito para nos dar compreensão dela e também da mudança de vida que necessitamos seja feita pelo Senhor mesmo. E assim nós saiamos daqui nesta manhã mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. Então, acompanhe comigo a primeira parte, o nascimento de Isaac, Gênesis 21, dos versículos 1 a 7. Diz assim o texto: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, o texto começa dizendo que Deus visitou Sara. Aqui nós já temos de cara a apresentação de uma intervenção direta de Deus. O Senhor age diretamente aqui na vida desse casal, e especialmente aqui em Sara. E chega então a hora esperada, né? Nasceu o menino prometido, o filho da aliança. Não é? O filho da aliança, diz o texto, chegou no tempo determinado. Nós estamos falando, meus irmãos, nada mais nada menos do que 25 anos depois do que foi anunciado. Já era para ter um filho adulto, né? Já era para ter netos nessa história. Não é? E Abraão e Sara esperaram isso por 25 anos. Nós estamos falando em termos de capítulos, que nós já passamos por 10 capítulos entre o anúncio e essa chegada. A história foi longa nesse intervalo. E veja, mesmo com as desobediências de Abraão, Sara e outras tantas tragédias no meio do caminho, não é? Cujas consequências teriam sido terríveis se o Senhor não tivesse feito as suas intervenções. E porque Deus fez essas intervenções, a obra continuou acontecendo segundo a vontade do próprio Senhor. Então nós estamos aqui nesse ponto onde o menino nasce.
Agora, o que a gente vê de cara é a fidelidade pactual do Senhor, que garantiu o nascimento do Filho da Aliança. Deus tinha prometido, Deus foi renovando essa informação, Deus foi reafirmando ao longo desses anos todos, e agora nasceu o Filho da Aliança. E veja, ele nasceu de um contexto humanamente impossível, o que nos faz perceber que não há limitação para Deus, não há limitação alguma. Veja, o Senhor transformou a condição de Abrão e de Sara, uma condição física. Sara, uma mulher de 90 anos estéril, Abrão, um homem de 100 anos, e agora eles geraram um filho. Tudo isso, meus irmãos, é para deixar claríssimo para nós o poder de Deus, a total autoridade de Deus, competência, poder, porque Deus não está limitado por coisa alguma. E aí, então, nós vemos que esse fato gera duas respostas, uma de Abrão e uma de Sara. Veja, em primeiro lugar, versículos 3 e 4, nós vemos a obediência de Abrão. Diante desse fato do nascimento do filho esperado, como que Abraão responde? Abraão é aquele que de vez em quando tem falhado, a gente tem visto isso, né? Mas Abraão obedece os termos da aliança, os termos do pacto, ou seja, ele faz exatamente o que Deus havia mandado que fosse feito. Primeiramente, ele dá o nome ao filho segundo Deus quis, e o nome que Deus quis era, dá um nome para o menino, vai lá no cartório, não é? E registra como Eli. Já pensou? Como é o nome do seu filho? Eli Inácio, Eli Biso. Esse é o nome do menino, né? Era essa a ideia. Esse nome era para isso, todo mundo ia rir quando o menino desse o nome. Abraão não teve vontade própria. Já pensou assim, puxa, que vontade da Sara? Já pensou, Sara, que vontade de dar o nome do meu bisavô para esse menino? Né? Põe ele. Não, ele ri. O Senhor deu essa ordem e Abraão cumpriu. E não só isso, ele circuncidou Isaque aos 8 dias. Ele cumpriu exatamente, o texto é claro, diz que ele fez segundo Deus lhe havia ordenado. Não tem vontade de Abraão aqui. Ele faz exatamente o que Deus havia mandado. E então, temos também a resposta de Sara. E a resposta de Sara, ela é uma adoração, ela é um louvor. Os lábios dela agora proclamam esse louvor. Porque veja, meus irmãos, a gente precisa ficar lembrando desse fato. Ela tem 90 anos e ela era estéril. Esse é o fato. E agora ela gera um bebê, ela dá à luz a um bebê, ela amamenta esse bebê. Você percebe que, a gente pode falar de amamentar, porque a gente vai ver que ele foi desmamado logo em seguida. Você percebe que isso é um milagre, meus irmãos? É um milagre. E agora ela está radiante de alegria. E o que antes foi um riso de ironia, lembra quando o Senhor falou, olha, você vai ter um filho, ela riu, aí ficou aquela confusão. Você riu? Não, não ri. Riu sim, ficou aquela história. Agora, aquele riso é um riso de maravilha, de alegria. É um riso verdadeiro da parte dela, porque Sara está reconhecendo a bênção, o milagre da parte de Deus. Porque não veio dela, não veio de Abraão, não dava para ser. Aliás, Paulo vai dizer lá em Romanos que Abraão já estava com o seu corpo adormecido, amortecido. Então veja, aqui aconteceu um milagre e ela está rindo de orelha a orelha. Veja, para pensar comigo, quem está registrando isso aqui? Moisés. Em que momento eles estão saindo do Egito para a terra prometida? Quem está ouvindo isso, meus irmãos, está com a nítida certeza de pelo menos duas coisas. Eles estão agora entendendo a importância de obedecer a Deus, porque eles agora estão saindo da terra da escravidão para a futura terra, né, a terra prometida, e eles estão se alegrando com Sara muitos séculos depois, porque quando eles olham para esse texto, eles ouviram esse texto, eles riram também. A ideia é que eles percebem a fidelidade de Deus. Para pensar, você está saindo da escravidão 400 anos, que palavra de ânimo é essa? Você saber que Deus faz milagres. E agora ele segue. Veja, eu fiquei lembrando ou pensando, como é bom fazer um negócio com alguém que tem fama de cumprir o que entrega, né?
Você vai fazer um móvel para casa, você vai chamar um carpinteiro, você vai chamar um pedreiro, vai levar um carro no mecânico. Quando você sabe que você entrega aquela demanda e ela vai sair, você já teve essa experiência? Porque é curioso que no Brasil isso é meio difícil, era de se esperar o normal, que os serviços funcionassem, né? Mas às vezes não funciona, e você vai numa oficina nova, já teve essa sensação de chegar com um carro numa oficina que você nunca ouviu, e meio que você faz uma oração, né? Faz, Senhor, toma aqui meu carro, que ele seja... Eu ouvi outro dia, numa oficina aqui, e uma senhora levou o carro numa dessas lojas de pneu, e enfim, e o cara foi falando, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, a moral da história, R$8.000 para trocar 4 pneus. Obviamente que ela foi enganada e o marido falou, não pago nunca isso. Né? E aí ele estava com processo contra a loja, porque era só para trocar 4 pneus. Então, como é bom você fazer um negócio quando você tem segurança naquele que está falando com você. E veja, meus irmãos, talvez na sua vida o tempo esteja passando. Talvez as dificuldades, a ansiedade, o cenário está piorando. Talvez você esteja com uma condição que você fala assim, não vai dar, já passou muito tempo, já passou um mês, Senhor. Aqui nós estamos falando de 25 anos. Já passou um tempo, Senhor, eu não estou aguentando, já passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Senhor, eu já estou começando a descrer, eu já não estou percebendo como isso pode mudar a minha vida, eu já estou desanimando, Senhor. Mas sabe o que esse texto nos mostra, meus irmãos? Que o Senhor segue soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor segue fiel, honrando todos os seus decretos nos mínimos detalhes. Esse texto deve abrir seus olhos e te dar esse ânimo de saber que eu sirvo um Deus fiel. Talvez o comércio não seja fiel, talvez algum amigo já tenha pisado na bola, talvez você tenha sido o que não foi tão fiel assim, mas Deus não. Deus é fiel. Agora, como que nós, meus irmãos, podemos perceber a fidelidade de Deus? Além de olhar para a nossa própria história, mas existe algo maior. E Isaac, que é um tipo de Cristo. Veja, Jesus é o filho da promessa. É aquele que veio no tempo exato. Isaac veio no tempo determinado, Cristo veio no tempo exato, ele veio na plenitude do tempo. Cristo nasceu, não foi de uma mulher estéril, Cristo nasceu de uma mulher virgem. É muito maior, meus irmãos, a situação, não é? O tempo, o lugar, as condições, tudo foram preparadas pelo Senhor para a chegada de Cristo. E sabe o que está acontecendo nesse exato momento? A mesma coisa. O tempo, a condição, todas as necessidades estão sendo vistas pelo Senhor nos mínimos detalhes para a volta de Jesus. E isso vai acontecer no tempo exato. Não dá para a gente ficar ansioso. A gente tem que ter uma santa expectativa pela chegada de Jesus, mas o fato é que Jesus virá. E essa notícia, meus irmãos, ela gera alegria, ela gerou alegria na mãe de Jesus. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando ela pega ali o menino, veja, Maria não se alegrou porque agora você é mãe. Nossa, eu estava esperando tanto por isso. Não, isso é maravilhoso, mas não é essa a razão da alegria dela. Ela está alegre porque ela foi instrumento para a chegada do Salvador. A chegada do Salvador traz essa alegria. Veja, os anjos, os pastores, os magos, Simeão, Ana, todo mundo que viu o menino nascido se alegrou profundamente, porque o Salvador chegou, e essa é a grande notícia, porque ali para Abraão é esse momento, o filho da aliança chegou, mas nós estamos em outro momento, nós estamos olhando para o verdadeiro filho da aliança, que é Cristo Jesus, e nós devemos nos alegrar. E o conhecimento e o reconhecimento disso, meus irmãos, simplesmente exige de nós as mesmas respostas, ou nos leva às mesmas respostas. Quais sejam? Nós devemos responder a isso em obediência ao Senhor, em cumprir a palavra do Senhor. O Senhor mandou fazer, a gente faz, simples assim, não tem novidade debaixo do sol.
Mas tem uma outra coisa, isso também deve encher nossos lábios com uma adoração sincera, cheia de gratidão por tudo que Deus faz, apesar de nós. Porque a gente atrapalha. No fundo a gente atrapalha. Mas o Senhor não tem problema com a sua ação equivocada. Embora seja ruim para você e para mim, o Senhor não está limitado a isso. E isso, meus irmãos, deve nos encher de esperança. Porque, veja, Jesus é a razão da nossa alegria e da nossa esperança. Então, se o tempo está passando e você não está percebendo algumas coisas, olhe para Cristo e os seus lábios vão se encher de alegria. Mas, em segundo lugar, voltemos aqui à palavra do Senhor, versículos 8 a 21, nós vamos ver a expulsão de Ismael. O nome Ismael não aparece aqui nesse texto. Curioso isso, não é? Parece que Moisés está deixando bastante claro que isso não é, que ele não tem relevância na história. E, de fato, não tem. Mas nós vamos perceber isso. Versículos 8 a 21 diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abrão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-se Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Nós estávamos num bloco do nascimento do Filho da Aliança, alegria total. Agora uma mãe sendo expulsa e vendo seu filho quase à morte. Meus irmãos, decisões tomadas sem a direção de Deus trazem consequências ruins, mais cedo ou mais tarde. Tem um comentarista chamado Neves, ele faz um resumo interessante que eu vou ler para vocês. Ele diz que Sara, que arquitetou o plano com base na incredulidade e precipitação, teve que enfrentar o desprezo da serva. Agar, que não agiu corretamente, teve que enfrentar o ciúme e a dureza da sua senhora. E Abraão, que não teve pulso e não crê em Deus, teve que experimentar a desarmonia no lar e mandar o filho adolescente embora. Tudo consequência de histórias entrelaçadas por motivações equivocadas. Mas veja, o texto diz que houve a festa do desmame. O que significa isso? Não é essa palavra que está aí. Aqui diz um grande banquete. Mas havia naquela cultura, quando o menino fazia... Naquela época, os meninos lá naquela região mamavam até 3 anos. Então, mães, imagine isso, né? Os meninos mamavam até 3 anos. É mais ou menos o índio brasileiro, assim, né? E aí, quando ele chegava mais ou menos aos 3 anos, tinha uma festa do desmame. Era um rito de passagem cultural, porque naquele momento o filho era admitido como herdeiro da tribo, como herdeiro do clã. E o pai fazia uma grande festa, e é isso que está acontecendo aqui. Dá a entender o texto que é nessa festa, nesse banquete, que tem um outro riso, mas é um riso irônico, sarcástico. Ismael agora está rindo, está caçoando de Isaque. Nós estamos falando de um adolescente
contra uma criança. É bem desproporcional aqui. O filho da escrava está fazendo bullying com o filho da livre. Esses termos a gente vai pegando do Novo Testamento. Não é interessante que Agar, quando ela soube que ela estava grávida de Abraão, ela zombou, ela riu, ela desprezou Sara? Parece que essa cultura foi passada pelo filho de alguma forma. E por conta dessa terrível situação, que foi criada por Sara mesmo, Sara que inventou isso, Abrão entrou nessa história, o filho da carne agora está em conflito com o filho da esperança, o filho da aliança. Um comentarista chamado Neves também, ele diz que aqui está existindo uma esquizofrenia espiritual. Não era para estar acontecendo isso, mas está. E o clima então azedou na festa, o clima ficou ruim, não é? Porque Sara agora exige uma coisa terrível. Sara diz assim no versículo 10, rejeita essa escrava e seu filho. Essa chamada escrava, lá atrás Sara disse assim, toma minha serva. É a mesma pessoa, só que agora Sara está bem brava. E agora ela trata a Agar nos termos mais duros possíveis. Rejeita essa escrava e o filho dela, como se não fosse de Abraão, né? Há uma ameaça aqui. Por quê, meus irmãos? Porque está tendo uma ameaça que é a herança de Isaac. Isaac não era o primogênito natural de Abraão, não é? Então Sara agora está com um problema. O filho dela é o filho da aliança, mas ele não é o primogênito. E ela então agora pede, ou meio que manda, Abraão fazer isso. E isso pesou no coração de Abraão. Abraão ficou arrasado. O termo aqui é muito pesado. Abraão ficou arrasado porque agora ele vai ter que sacrificar seu filho no coração. Ele vai ter que mandar embora. O menino cresceu, já é um adolescente, 15, 16 anos, se a gente for fazer umas contas. Você viveu com essa criança por 15, 16 anos e agora você vai mandar embora para nunca mais ver o seu filho. É isso que está acontecendo aqui. E Abraão ficou meio relutante. Por que a gente sabe disso? Porque Deus tem que vir e intervir novamente nessa história. E parece que isso aconteceu à noite, porque depois Abraão, de madrugada, dá a resposta à palavra de Deus. E Deus, então, trata com Abraão. E veja os argumentos de Deus, versículos 12 e 13. Ele diz, Abraão, tranquiliza seu coração, fica calmo. Abraão, faça tudo o que Sara disser. Sabe o que está acontecendo aqui? A solução de Sara é boa, mas a motivação que está errada. Mas a solução está correta, ela tem que proteger Isaac. Abraão tem uma causa maior em jogo. Isaac que é a semente santa, Abraão. E mais, Abraão, eu vou cumprir a promessa de cuidar de Ismael. Eu disse que eu ia fazer isso. Eu disse, Abraão, fica tranquilo, porque mesmo ele não sendo fruto da descendência prometida, ele é teu filho. Ele foi selado com o selo da aliança. Eu vou cuidar dele, eu vou fazer dele uma grande nação. Então amanhece o dia, Abraão obedecendo a Deus pela fé, só pode ser pela fé o que ele faz, não é? Ele despede o seu filho e Agar. Ele deserdou o seu filho, é isso aqui. Ele está deserdando o seu filho, mandando embora. Mas, meus irmãos, antes importa obedecer a Deus. É o que nós temos que fazer. E então ele dá provisão para a viagem. A ideia do texto aqui é que deu comida mesmo, deu alguns elementos, nós não sabemos o quanto, e deu uma vasilha de água, provavelmente 12 litros, o que para atravessar o deserto não é lá grandes coisas, mas foi isso que Deus colocou nas costas de Agar, e eles partiram seguindo a direção do Egito, ela era de lá, então ela vai voltar para a sua terra, porém, no meio do caminho, eles ficam sem rumo. Algo acontece que agora eles estão perambulando, perdidos pelo deserto de Berseba. E andar pelo deserto, meus irmãos, não é uma coisa muito simples. E o que acontece? A água acabou. Você sabe o que é ficar sem água no deserto? Isso aqui não é sertão, não, meus irmãos. O sertão brasileiro tem regiões bastante difíceis, mas isso aqui não é sertão, não, é deserto. E a água acabou. A ideia é que passou algum tempo já nessa situação, porque agora Ismael está morrendo.
talvez de insolação, desidratação, juntando tudo isso, nós não sabemos. Mas a mãe ficou em desespero. E para não ver isso, meus irmãos, estava para acontecer. Um adolescente está morrendo por falta de água, de provisão. E agora essa mãe deixa ele protegido por algum arbusto do deserto e fica a uma distância de 100 metros. É um tiro de arco, mais ou menos. Ela vai para longe porque ela não quer ouvir o filho morrendo. E mais, onde ela está, ela grita e chora. Ela geme. Ela agora vai perder o filho naquela condição. E o que acontece? Deus age de novo. Deus intervém de novo. Deus socorre Agar e Ismael. Lembra o que significa Ismael? Deus ouve. Meus irmãos, é a segunda vez que Agar está numa situação em que Deus manda o seu anjo. Só que o texto diz que Sara é que estava gritando, falando, gemendo, enfim, mas o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. De alguma forma, Ismael também falou alguma coisa. Alguns estudiosos entendem que ele tenha orado, afinal de contas ele viu, já é um adolescente, viu por 15, 16 anos o seu pai servindo ao Deus Todo-Poderoso, falando com Deus Todo-Poderoso, interagindo com Deus Todo-Poderoso. Provavelmente esse menino agora busca o Deus de Abraão, o seu pai. Novamente aparece o anjo de Deus, na outra vez foi dito o anjo do Senhor, e ele trata diretamente com Agar. E da parte de Deus ele diz o que para Agar? Não tenha medo. Cara, você está no meio do deserto, quase morrendo seu filho. E essa é a palavra de ânimo, não tenha medo. E mais, levanta o rapaz e segura pela mão, o que significa, anima, vai lá e anima esse menino, porque ele não vai morrer. Por que ele não vai morrer, meus irmãos? Porque lembra da promessa de Deus? Desse menino será feita uma grande nação. E é isso que o anjo veio lembrar. E mais, Deus age também não só falando, mas de alguma forma, Deus abre os olhos dessa mulher e ela percebe uma fonte d'água que existia. Meus irmãos, o desespero cega. O desespero impede de vermos a realidade que nos cerca. O poço estava lá, mas o desespero talvez fosse tão grande que agora ela não via. Então Deus age nos olhos dela e ela vê, ela toma a água, ela pega a água, dá ao filho e a vida segue. A graça de Deus, meus irmãos, alcança os que não são filhos da aliança. Por causa dos filhos da aliança. Não é interessante isso? Por conta de Abraão, Ismael e Agar agora não são abandonados à própria sorte. E eles agora experimentam o cuidado de Deus. Interessante isso. E aí o texto termina aqui com um resumo da vida de Israel. Veja, olha que fantástico, versículos 20 e 21. Deus estava com Ismael. Deus estava com ele. Por quê? Porque Ismael está debaixo do pacto da aliança. Ismael foi marcado com o selo da aliança. Percebe que não tem a ver com ser salvo ou não ser salvo, o selo da aliança? Tem a ver com fidelidade. Deus mandou fazer, faz. Percebe porque a gente batiza crianças com toda tranquilidade? Porque nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de fidelidade a Deus. Marca com o selo da aliança, porque quem está marcado com o selo da aliança é abençoado por Deus. Simples assim. E esse menino agora está selado e participou disso, porque aqui tem uma discussão que eu não vou me dedicar muito tempo, mas simplesmente aqui nós estamos vendo a diferença de igreja invisível e igreja visível. Para Deus, Deus sabe quem é salvo, quem não é salvo, quem é eleito, quem não é eleito. Mas visivelmente nós fazemos o que Deus manda fazer. E ele foi marcado com o selo da aliança. E esse menino então passa com a sua mãe a habitar no deserto de Parã, que é a região da Arábia. Esse menino é o pai dos árabes, segundo Paulo falando aos Gálatas. Percebe quem são? O que aconteceu? Ele se torna um caçador árabe, um flecheiro, e ele se casa com uma mulher da terra da sua mãe. Ele se casou com uma egípcia. E eu fiquei pensando nessa cena, né? O filho do pecado vai para a terra da escravidão. O que o Senhor... Quem está ouvindo esse texto está pensando, eu saí da terra da escravidão. O filho está indo
para a terra da escravidão porque é um ímpio. Ele está indo para o destino dele. As separações acontecem. E como consequência dessa relação ilegítima que Abrão e Sara inventaram, surge um dos povos inimigos de Israel. Inimigos até hoje. As consequências o Senhor não livra, muitas vezes. Não é? Fizeram uma besteira muito grande. Eu me lembrei, quando estava estudando esse texto, da minha filha do meio, que é o metamodelo da minha filha mais nova, né? Digamos assim. E uma vez ela queria alguma coisa, e era uma conversa brincando, eu e ela, eu falei assim, não, você não merece isso, aqui não tem a ver com merecimento. E ela apelou para o conhecimento que ela tinha. Ela falou, me dá por meio da graça, não porque eu mereça. Isso é graça. Aquele dia, ela e eu entendemos bem o que é graça. É algo que não é merecido. E veja, meus irmãos, o nosso Deus, eu quero mostrar apenas 3 aplicações desse ponto. O nosso Deus é o Deus da misericórdia. E o Deus misericordioso ouve a súplica dos quebrantados. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu posso te garantir que você pode buscar o Senhor, mesmo que você esteja mergulhado em angústias, mesmo que você esteja afundado num problema, você pode buscar o Deus da misericórdia. Jonas buscou num lugar muito mais profundo. Você pode fazer isso. Agora, é verdade que eu preciso comentar uma coisa. Deus se comprometeu a atender o que Ele prometeu. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Por isso nós podemos pedir a Deus, ainda que seja até meio redundante, mas é um privilégio nosso, orarmos a Deus e pedirmos por aquilo que Ele prometeu, pelo que Ele prometeu. Veja, é certo orar pelo pão diário, lembra do Pai Nosso? É certo orar por perdão, é certo orar por livramento, porque Deus prometeu essas coisas, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. É certo você pedir, Senhor, no dia da ressurreição, eu quero estar junto contigo. Senhor, eu quero viver com o Senhor a eternidade. Todas essas bênçãos de Deus, essas bênçãos celestiais, as bênçãos que o Senhor garantiu, você pode pedir, porque Deus vai cumprir. Não pelo seu pedido, pela fidelidade dEle. Senhor, salva os eleitos. Sim, Ele vai salvar e você pode pedir. Essas coisas você pode pedir, mas os outros motivos também são lícitos. Tem motivos que são lícitos de levar à presença do Senhor, mas você não pode contar com o sim de Deus. Deus não é obrigado a atender algumas coisas. Deus não é obrigado a dar um casamento. Deus não é obrigado a dar prosperidade. Deus não é obrigado a te promover na empresa que você está. Deus não é obrigado a trocar o seu carro. Nós não podemos confundir as coisas. São motivos lícitos? Ok. Deus não é obrigado a te dar filhos. São motivos lícitos, mas Deus não prometeu. Não confunda as coisas, não é? Mas a beleza dessa história é que as suas orações são ouvidas por Deus. Isso é verdade, isso é certeza, isso é absoluto. Por quê? Porque Cristo é o mediador das nossas orações. Quando nós falamos em nome de Jesus, não é uma palavrinha mágica, meus irmãos. Isso aqui não é magia de filme, de ficção. Quando nós falamos em nome de oração, em nome de Jesus, nós estamos falando, Senhor, isso, pela mediação do meu Senhor, porque é Ele que está diante do Senhor. E isso, meus irmãos, nós temos. Cada um que é do povo de Deus tem esse privilégio, mas em segundo lugar, nós temos aqui também a graça comum. A graça comum do Senhor alcançam aqueles que não fazem parte do povo da aliança. Deus continua abençoando os que abençoam os seus filhos, Deus continua amaldiçoando os que amaldiçoam os seus filhos. Porque Deus não muda. Deus continua alcançando o seu povo e a graça de Deus é tão abundante que cai sobre os outros, sobeja, respinga sobre os outros. Por conta da nossa fraternidade com Cristo, outras pessoas se beneficiam das bênçãos do Filho da aliança. É por conta de Cristo. Lembra-se aquele texto que Paulo está falando, olha, quando existe um casal,
a esposa se converte, o marido vai ser abençoado por conta de quem? Da esposa, porque ela é do Senhor. Os filhos são abençoados pelos pais, por conta dos pais, por conta da aliança, por conta da graça de Deus. Você já viu família assim abençoada, protegida pelo Senhor? E nós vamos ver como que isso se mostra no próximo tópico. Mas o último ponto deste segundo ponto, Deus não tem dois povos. Nunca se esqueça disso. Deus somente tem o Israel espiritual. Nós lemos aqui em Romanos 9, na leitura responsiva. Os filhos da promessa é que são contados como a descendência. E você tem que fazer uma pergunta. Você é de qual time? Você é de Ismael ou você é de Isaque? Porque ou você é do grupo dos filhos da aliança, ou você não é. Essa pergunta você tem que sair com ela daqui hoje. Se você está nos visitando, eu quero te deixar essa oportunidade de pensar sobre isso. Só tem dois grupos. Os filhos da aliança são aqueles que são contados como povo de Deus. E a salvação desses da aliança acontece por conta do verdadeiro e suficiente Filho da aliança, Jesus Cristo, o Senhor. E isso, meus irmãos, é uma palavra de ânimo para mim e para você, porque, veja, não se desespere, não duvide de que Deus possa alcançar alguma pessoa. Talvez você tenha algum na sua família, talvez você tenha aquele amigo que você gosta do trabalho, e você fala, puxa vida, ele queria tanto que ele fosse crente, mas ele é tão difícil, né? Nossa, a vida dele é tão torta que não vai ser possível alcançar. Meus irmãos, Deus não há limites para o nosso Senhor. Ele alcança os que Ele quiser alcançar. O que você tem que fazer é apresentar a Cristo. Senhor, toma aqui meu familiar, toma aqui meu amigo, toma aqui meu chefe, toma aqui o governador, toma aqui o ministro da Justiça, toma aqui o advogado supremo, não sei das quantas. Toma aqui, Senhor, porque nada te impede a sua obra. Nada. Sabe, meus irmãos, por quê? Por conta dos méritos de Cristo. Os méritos de Cristo são suficientes para cobrir multidão de pecados dos eleitos. Por isso, quando eu lembro disso, eu lembro de mim, porque teve gente que falava assim, eu era do grupo dos que esse aí não vale a pena, sabe? Mas não para o Senhor. E é isso que você deve lembrar. E citando um teólogo que eu acredito piamente, que eu sigo piamente, chamado Mateus Inácio, ele disse assim para mim, ouça essa frase, porque essa frase é muito boa. O pacto da graça não depende do pai da fé, mas do filho da promessa. É para Cristo que nós temos que olhar. Mas o texto continua, versículos 22 a 34, e a gente caminha para o final. O texto dizendo assim, por esse tempo Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu Abimeleque, não sei o que será que tem feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvir falar disso, senão hoje. Dobrou Abraão ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão, que significam essas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, receberás das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho que eu cavei este poço. Por isso, se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno, e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. A última história desse entrelaçamento é uma aliança entre duas pessoas. Quem são? Nós temos aqui uma aliança que envolve duas coisas, proteção e provisão. Veja comigo, versículos 22 a 24,
nós temos uma aliança de proteção, uma aliança de paz. Abimeleque, aquele que tinha pego Sara, é aquele mesmo, tá? Rei dos filisteus, e o seu comandante militar, veja, aqui está tendo uma conversa mais séria, né? Uma conversa formal, não é? Eles procuram esse pastor estrangeiro na terra deles para firmarem uma aliança de não agressão, ou seja, um tratado de paz. Mas essa aliança precisava ser feita com base na verdade, não em mentiras. Abimeleque está um pouco ressabiado, né? Lembra que Abraão falou assim, é minha irmã. Abimeleque está falando, ó, vamos fazer uma aliança na base da verdade, não é? Essa aliança é para sempre, tá, Abraão? Porque ela é para mim, para os meus filhos, para os meus netos, é para a minha posteridade. Tudo bem, Abraão? Porque quando Isaac crescer, ele vai ter que honrar essa aliança. Tudo bem? Nós vamos fazer assim? Essa aliança também, Abraão, é para ser tratada na base da bondade. Do mesmo jeito que eu fui bom com você, eu quero que você seja bom comigo. Esses são os termos da aliança que ele está propondo, né? E tem uma garantia que eu exijo. Jure por Deus. E Abraão disse o quê? Juro. Fechou. Mas não para só aí. A gente vê que a base que está aqui por trás, no versículo 23, é que Abimeleque diz, Deus é com você em tudo que você faz. Pensa num testemunho bom, um testemunho público, natural, que as pessoas olham e falam assim, eu quero ser igual aquele rapaz ali. Porque tem algo diferente na vida daquele. Tudo que ele põe a mão dá certo. Da onde vem isso? Deus. Deus está cuidando da vida. E Abimeleque, meus irmãos, sabe que Abraão era abençoado por Deus. Veja, Abraão não está só na sua tenda, sabe? Ele, Sara e um menininho, e um jumentinho, uma ovelhinha. Não, Abraão é rico, meus irmãos. Lembra que ele foi ganhando coisas? Servos, bichos. Lembra que o exército dele era um exército grande, de 400 homens, mais ou menos. Lembra dessa história? 300 e tantos homens. Abraão é rico, Abraão é poderoso, Abraão é vitorioso. Ele já tinha fama de que ele... Lembra que ele foi, invadiu, tirou Ló, ganhou tudo. Esse é Abraão. Ele está sendo reconhecido como alguém que está debaixo da bênção de Deus. E, obviamente, Abimeleque buscou fazer uma aliança com ele. Tinha um amigo que ele falava assim, eu com Deus, eu sou maioria. E ele tinha razão mesmo. Quem está com o Senhor, meu amigo, está tudo certo, está tudo resolvido. E Abraão era esse homem. Mas essa aliança também é uma aliança de provisão, uma aliança de posse. Agora, antes de fechar o acordo, Abraão tinha um probleminha. Talvez tivesse engasgado, talvez tivesse guardado na manga, mas Abraão tinha um probleminha que ele não levou. Ele estava guardando. Talvez não fosse tão relevante provocar uma briga por conta de um assunto, mas agora é a hora. Agora ele traz uma outra situação. Abraão trouxe uma questão de direito fundiário. O advogado da época falou para ele, olha, Abraão, isso aqui é uma questão de direito fundiário, você vai ter que tratar com isso. Não é? Porque havia uma disputa pela propriedade de um poço. Os filisteus haviam se apoderado de um poço de água ali. E isso estava gerando uma tensão. E um acordo que Abraão está tentando forjar aqui é evitar o conflito entre essas duas partes e garantir a propriedade daquele poço. Por que, meus irmãos? Um poço. Um poço para nós não é nada, né? Talvez você vá aqui no Vicente Pires, tem vários poços ali que o pessoal cava, assim, água boa, água limpa, abundante. Aqui no DF é fácil de se falar que água, mas e no deserto? Meus irmãos, nós estamos falando aqui de um elemento vital para a sobrevivência. Sobrevivência, lembra que o menino estava quase morrendo de sede? Água, meus irmãos, no deserto é ouro, é mais do que ouro. Ele é um elemento vital para a sobrevivência das pessoas e dos gados. Não adianta você ter um monte de bichos se você não tem água. Essa é a noção aqui, precisa de provisão. E então eles firmaram a aliança, versículos 27 a 31. Agora, curioso que é Abrão que garante isso. Abrão que é provavelmente o mais forte aqui, mas ele que dá ovelhas, ele que dá bois para fazer, para ficar tudo bem resolvido. Toma aqui, Abimeleque, ovelhas, bois. Mas eu vou te dar mais uma coisinha.
eu vou te dar 7 cordeirinhas. E Abimeleque ficou grilado, né? O que está por trás disso? O que significa isso? Era um plus a mais agregado na cláusula do contrato, não é? Era para confirmar, porque se Abimeleque recebesse aquelas cordeirinhas, ele estava firmando esse contrato sem volta, porque Abraão queria que ficasse claro que a origem daquele poço e a posse daquele poço era dele. Ele que cavou aquele poço e aquele poço era dele. E isso é feito quando o contrato é firmado, eles chamam aquele lugar de Berseba, poço do juramento, ou poço dos 7, algumas traduções possíveis. E a aliança, esse acordão foi firmado debaixo de juramentos, tendo o Senhor como garantidor. Porque Abimeleque não foi bom, jura em nome de Deus. O Senhor é que garante as coisas. É o Senhor o garantidor. E aí cada um segue para o seu lado. Agora olha que situação dupla e triste ao mesmo tempo. Abimeleque sabe quem Deus é. Abimeleque reconhece que Deus é poderoso, que quem está debaixo da bênção desse Deus é próspero, tem tudo de bom. E Abimeleque dá as costas para Deus e volta para suas terras. Porque, meus irmãos, saber quem Deus é não significa que você é de Deus. E na igreja, às vezes, na igreja que eu digo, povo espalhado pela face da terra, a igreja visível tem dessas coisas. Tem gente que acha que é, mas dá as costas para Deus. Mas Abraão não. Abraão ali, ele plantou tamargueiras, é uma planta, um arbusto que cresce, fica grande, tal. E eu gosto de olhar para isso como um elemento sacramental. Não é um sacramento, meus irmãos, entendem o que eu estou falando? É a lógica sacramental aqui, porque tem uma marca visível. Abraão está marcando a terra ali, com algo visível para lembrar de algumas coisas. Primeiro, ele está apontando para a ação de Deus. Eu estou plantando isso aqui porque Deus é o Deus que está fazendo isso. Ele está delimitando a terra, porque daqui para lá essa terra é minha, está claro isso. Viu, Abimeleque? Daqui para lá é meu, ok. E ele está sinalizando a posse da terra, porque você só planta naquilo que é seu. Ou você vai plantar na terra do vizinho. E agora, pela fé, Abraão está tomando posse da terra. O Senhor ainda não confirmou isso, mas pela fé, Abraão está fazendo. E ali ele invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E eu estou concluindo. Ali se tornou um lugar de culto ao Senhor. E ali acontece a terceira revelação de um nome de Deus. Agora, Abraão fala, eu estou fazendo isso em nome do El Olam, o Deus eterno, o Deus do tempo. Eu estou agindo em nome do Deus eterno. Já tinha aparecido El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, já tinha aparecido El Elyon, o Deus Altíssimo, mas agora Abraão está falando, quem cuida do tempo é o meu Deus, o Deus El Olam. Percebe, meus irmãos, que Abraão sabia quem era Deus, que tempo não era um problema para Deus. E Abraão morou ali, diz o texto, por muito tempo. Embora ele fosse peregrino, ele estava esperando pelo cumprimento da promessa. Promessa que ele teria posse da terra prometida. Lembra-se disso? E Abraão está vivendo segundo a orientação do Senhor. Agora, sabe o que é o resultado mais curioso de tudo isso aqui? Não são esses nomes citados. É Isaac. O nome de Isaac não apareceu aqui. Mas o que está acontecendo, meus irmãos? O Deus eterno, por meio de Abraão, está garantindo o seu projeto. Isaac é um menino de 3 anos, mas por conta desse acordo ele tem paz, enquanto ele vive ali, e ele tem provisão. Percebe como Deus cuida de todas as coisas? Algo que está aparecendo aqui tem algo por baixo muito maior. E Deus está cuidando disso. Isaac ia viver na terra dos filisteus, protegido e com provisão. E é assim um bom contrato, né, meus irmãos? Um bom contrato só funciona quando ele tem garantias reais e suficientes. Você já tentou alugar uma casa no DF? É 1.000 avalistas com propriedade, com X aluguéis guardados para você, porque o dono está preocupado. É essa a ideia, ele quer garantias. Um financiamento é assim, um aluguel é assim, um empréstimo é assim. E na relação com Deus é assim também. Só que, sabe qual é o detalhe na relação com Deus?
A diferença é que é Deus que assina o contrato. A gente não tem essa condição. E mais, é Deus que dá a própria garantia. Ele é a parte interessada e Ele dá a garantia. O Senhor fez uma aliança perpétua com o seu povo, com promessas, bênçãos. Ele assegura a salvação, a provisão, a proteção. E Ele ainda deu Cristo como garantia. Cristo é a garantia da aliança. O detalhe, meus irmãos, é que nós quebramos o contrato. A gente fere o contrato. A gente rasga o contrato com os nossos pecados. E é por isso que a garantia desse contrato foi literalmente executada na cruz do Calvário. Por conta dos devedores. Não é em benefício do credor, é em benefício do devedor. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E essa aliança é uma aliança de paz e de provisão. É uma aliança que foi garantida por Cristo, porque Cristo é o príncipe da paz. Cristo é a água viva. Cristo é o provedor. E é por isso que a gente pode sair daqui, meus irmãos, animados com essa notícia. Porque essa aliança inclui judeus e gentios. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos todos gentios. E o Senhor nos alcançou. E dessa história que muitos séculos antes de Cristo, nós estamos aqui 2000 anos depois de Cristo, sendo alcançados por essa aliança. Porque nós somos o povo da aliança, nós somos alcançados pelo Senhor. Mas isso também deve nos lembrar de mais uma coisa. Nós devemos anunciar essa aliança às ovelhas perdidas da casa de Israel, do Israel celestial. Tem gente aí fora, meus irmãos, que precisa conhecer essa aliança. Nós precisamos abrir a nossa boca. Louvado seja o Deus eterno, que nos incluiu nessa aliança, entrelaçando as nossas histórias com a história de Jesus, no vínculo do Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela aliança que o Senhor fez conosco. Imerecida da nossa parte, totalmente imerecida, mas totalmente graciosa da tua parte. Obrigado por isso. Obrigado pelo vínculo feito por Cristo Jesus quando nos adotou, nos alcançou. É bem verdade que essa adoção custou a vida dele e nós agradecemos por isso, por ele ter pago a conta em nosso lugar. Obrigado pelo sustento que o Senhor nos dá e a garantia que temos, real, de que estaremos contigo na nova terra eternamente, na presença de Jesus Cristo, o Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém.